Boa tarde a todos. Confiante na proteção de Deus, vamos dar início à 46ª reunião extraordinária do período regido pelas portarias 12, 13, 14, 17, 20, 21, 23 e 26 de 2020. Eu solicito ao secretário que faça a chamada. Boa tarde a todos. Ana Maria Ferreira Proença. Presente. André Pessata Nascimento. Antônio Carlos Pracatá de Souza. Presente. Carlos Alberto Montanha da Silva. Presente. Carlos Alberto de Oliveira Souza. Presente. Francisco Pinto da Rocha Neto. Presente. Hermano Luiz dos Santos. Presente. José Gonçalves Osório Filho. Presente. José Rubens Tavares. Juscelino da Silva Machado. Presente. Denise Aparecida de Moura. Presente. Raimundo da Conceição Gomes. Sérgio Antônio de Moura. Havendo quórum, declaro aberta a sessão e convido a todos para a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu solicito ao secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior. Ata sucinta da 45ª reunião extraordinária do período regido pelas portarias 12/2020, 13/2020, 14/2020, 17/2020, 20/2020, 21/2020, 23/2020 e 26/2020. Em 5/11/2020, convocado para 17h30, aos 5 dias do mês de novembro do ano de 2020, às 17h37, na Sala Presidente João Marinho, plenário da Câmara Municipal de Ponte Nova. Realizou-se a 45ª reunião extraordinária no período regido pelas portarias 12/2020, 13/2020, 14/2020, 17/2020, 20/2020, 21/2020, 23/2020 e 26/2020, sob a presidência da vereadora Ana Maria Ferreira Proença. Feita a chamada, foram constatadas as presenças dos seguintes vereadores: Ana Maria Ferreira Proença, André Pessata Nascimento, Antônio Carlos Pracatá de Souza, Carlos Alberto Montanha da Silva, Carlos Alberto de Oliveira Souza, Denise Aparecida Moura, Francisco Pinto da Rocha Neto, Hermano Luiz dos Santos, José Gonçalves Osório Filho, José Rubens Tavares, Juscelino da Silva Machado e Sérgio Antônio de Moura. Havendo no legal, o presidente deu início à reunião e convidou a todos para fazer a oração do Pai Nosso. Passou-se a leitura da ata da reunião anterior, que já com a presença da vereadora Raimundo da Conceição Gomes, foi aprovada por todos os presentes. Passando as matérias da ordem do dia, realizou-se a primeira discussão da votação dos projetos de lei número 3.792, que autoriza o remembramento de lotes do Distrito Industrial Abel Pesqueira Moreira. Em discussão, manifestaram-se os vereadores Ana Maria Ferreira Proença, Francisco Pinto da Rocha Neto. Em votação foi aprovada a unanimidade. Projeto de lei de número 3.796/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por utilização do superávit financeiro do exercício de 2019, no orçamento vigente do demais, para reforço e dotação. Em discussão manifestaram-se o vereador Carlos Alberto Montanha da Silva, e em votação foi aprovada a unanimidade. A presidente consultou o plenário. Após a aprovação, colocou em segunda discussão e votação os projetos de lei de número 3.792/2020, que autoriza o remembramento de lotes no Distrito Industrial Abel Pesqueira. Em discussão, não houve manifestação. Em votação, foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei de número 3.796/2020, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar por utilização superávit financeiro do exercício 2019, no orçamento vigente do demais, para reforço e dotação.
Em discussão, não houve manifestação. Em votação, foi aprovado por unanimidade. A presidente convidou a tribuna livre o coordenador de ensino da Escola do Legislativo, senhor Ricardo Melo Costa Júnior, para uma breve introdução sobre as propostas do Parlamento Jovem do ano 2020. Em seguida, o aluno Gabriel dos Santos da Cruz ocupou a tribuna livre para a apresentação das 18 propostas sobre meio ambiente e desenvolvimento sustentável, apresentadas pelos estudantes do Parlamento Jovem 2020. Quanto ao assunto, manifestaram-se os vereadores Ana Maria Ferreira Proença, Hermano Luiz dos Santos, Denise Aparecida de Moura, Carlos Alberto Montanha da Silva, Raimundo da Conceição Gomes, Juscelino da Silva Machado, André Pessata Nascimento e Antônio Castro Pracatá de Souza. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, a presidente declarou encerrada a reunião às 18h17, convocando todos os vereadores para a próxima reunião plenária, que será realizada no dia 9 de novembro, às 17h30. Assim se lavou-se a presente ata, aprovada em reunião extraordinária, no dia 9/11/2020, que segue assinada pela senhora presidente, por mim, secretário, e pelos demais vereadores. A ata encontra-se em discussão. Em votação. Os vereadores que concordarem, permaneça como estão. Aprovado. A ata será publicada para consulta no portal da Câmara, na internet. Passamos agora para as leituras das correspondências recebidas. Antes de passar para a leitura das correspondências recebidas, vocês têm aí em mãos o relatório das despesas pagas no mês de outubro. Está com cada um para vocês verem aí, em cima da mesa. Ofício de número 496, de 2020, Ponte Nova, 9 de novembro de 2020. Excelentíssima senhora presidente, o assunto é a solicitação de prorrogação de prazo referente ao ofício de número 459, de 2020. Senhora presidente, solicitamos a Vossa Excelência prorrogação do prazo para resposta referente ao ofício de número 459, de 2020, indicação de número 1031, de 2020, protocolada sobre o número 664, de 2020, de autoria dos vereadores Sérgio Antônio de Moura, Hermano Luiz dos Santos. A presente reivindicação se prende aos motivos expostos no próprio parágrafo único do artigo 86 da Lei Orgânica Municipal, o qual nos permite pleitear o prazo adicional, ora levado a efeito, certos da compreensão dos nobres edis. Atenciosamente, Wagner Moll Guimarães, prefeito municipal. Ofício de número 486, Ponte Nova, 27 de outubro de 2020. Indicação, o assunto é a indicação de número 995, de 2020, protocolada sobre o número 643, de 2020. Senhora presidente, em atenção ao ofício de número 447, de 2020, indicação de número 995, protocolada sobre o número 643, de 2020, indicação dos vereadores José Gonçalves Osório Filho, Hermano Luiz dos Santos e Denise Aparecida Moura, solicitando informações. Informamos que todas as providências cabíveis foram tomadas. Eu achei que iria pedir prazo. Cada um de vocês tem a resposta dessa indicação protocolada. Ponte Nova, ofício de número 484. Senhora presidente, encaminha a Vossa Excelência as planilhas de controle do mês de setembro de 2020 dos atendimentos realizados à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação nas unidades que acompanham. Atenciosamente, Fernando Antônio Andrade, secretário municipal de governo. Ofício de número 488, de 2020. Senhora presidente, em resposta ao ofício referente às indicações, à indicação de número 1016, 2020, do vereador André Pessata. O
Ofício de número 489, assunto: solicita prorrogação de prazo referente ao ofício 452 de 2020. Senhora presidente, solicitamos a Vossa Excelência a prorrogação do prazo para resposta referente ao ofício de número 452, indicação de número 1015/2020, protocolada sobre o número 654/2020, de autoria do vereador André Pessato, com adendo do vereador Carlos Alberto Montanha da Silva. A presente reivindicação se prende a motivos expostos no parágrafo único do artigo 86 da Lei Orgânica Municipal, o qual nos permite pleitear o prazo adicional à hora levada a efeito. Certo da sua compreensão dos nobres edis, atenciosamente, Wagner Mal Guimarães, prefeito municipal. O assunto, ofício 485, o assunto é a indicação de número 1014, protocolada sobre o número 647/2020. Essa protocolada é do vereador André Pessato. A cópia já foi enviada a ele. Ofício de número 481. O ofício número 481, o assunto é o ofício 437 de 2020. É resposta ao ofício da indicação 1020 do vereador Carlos Roberto Oliveira Souza. Também tem a resposta dele lá. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Excelentíssima senhora presidente, Ana Maria Ferreira Proença. Senhora presidente, a vereadora infracinado na forma regimental requer a Vossa Excelência envio de ofício à operadora Vivo, solicitando manutenção na antena que garante a cobertura da área do Pontal, pois há várias partes do distrito em que o sinal de telefone móvel está falhando ou ausente, causando diversos transtornos aos moradores que residem tão distante do centro e precisam do celular para diversas atividades. Assinado pela vereadora Raimunda da Conceição Gomes. Envio de ofício ao senhor Antônio de Pádua Inácio Boneca, agradecendo pela doação de mais de 90 fotos da enchente que aconteceu no município em 1979, que comporão um acervo da Câmara Municipal. Essa doação contribuirá para o enriquecimento do Centro de Memória, que em breve será implantado. Assinado pela vereadora Ana Maria Ferreira Proença. Enviar ofício executivo solicitando poda de árvore e retirada de entulhos na Rua Caraíbas, próximo ao número 28 do bairro Palmeiras. Assinado pelo vereador Carlos Alberto Montanha da Silva. O vereador infracinado na forma regimental requer a Vossa Excelência envio de ofício executivo solicitando a instalação de placas de identificação de ruas no bairro Fortaleza, a pedido dos moradores. Segundo esses moradores, a falta de identificação com o nome de ruas ocasiona grande transtorno e tem comprometido o recebimento de correspondências e mercadorias em suas casas. Assinado pelo vereador Antônio Carlos Pracatá de Souza. Enviar ofício executivo solicitando a colocação de cascalho e patrulhamento na estrada da comunidade do Cunha. A estrada necessita de manutenção para melhoria das condições de acesso ao local. Assinado pelo vereador Antônio Carlos Pracatá de Souza. Vou pedir aos nobres colegas aí a permissão para a gente fazer uma moção de pesar para a servidora Efigênia, do RH da Prefeitura, pela morte da mãe dela, que aconteceu essa semana. Eu consulto o plenário. Então, que seja feito, em nome da casa, uma moção de pesar. Presidente, faz também em nome de Tãozinho Cotoco? É Tãozinho Cotoco também. Ah, não, Tãozinho Cotoco já foi. Achei que não tinha. Eu vou pegar o endereço certinho. Matheus, o falecimento da sua mãe. Matheus, funcionário do Bahamas. Sim. Tá? Passamos agora à matéria do Legislativo. Leitura dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei do Legislativo de número 27/2020, que institui o programa de horta em comunidade,
fixa suas diretrizes e autoriza o poder público a firmar acordos de cooperação com a organização da sociedade civil e da outras providências. Esse projeto de lei é de autoria do vereador Sérgio Antônio de Moura. Eu encaminho esse projeto de lei às comissões de Finanças, Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento e Tomada de Contas e também Defesa do Meio Ambiente para emissão do parecer. Projeto de lei de número 3.797 de 2020, que autoriza a doação de imóvel à Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais e da outras providências. Encaminha esse projeto de lei às comissões de Finanças, Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento e Tomada de Contas para emissão do parecer. Passamos agora para a matéria da ordem do dia. Discussão e votação das indicações protocoladas sobre o número 683 de 2020. Senhora presidente, o vereador infraassinado, na forma regimental e ouvido o plenário, requer a Vossa Excelência envie de ofício ao Executivo, solicitando informar a essa Casa, no prazo máximo de 15 dias, quais providências foram tomadas até o momento para a aquisição de 2 veículos para o uso da Secretaria Municipal de Saúde, com recurso oriundo de emenda parlamentar do deputado Charles Santos, destinado ao município no mês de agosto de 2020, e qual a previsão de se concluir a compra. Ponte Nova, 6 de novembro de 2020. Assinado Sérgio Antônio de Moura. Essa indicação protocolada encontra-se em discussão. Vereador Ferrugem. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas, servidores dessa casa e a todos que passam presentes no momento. O motivo dessa indicação é só para a gente ter informação mesmo, porque uma vez que a gente está sendo cobrado e a gente não tem conhecimento de nada por nada, se foi licitado, como está o andamento dessa emenda parlamentar que veio do deputado aí, estadual Charles Santos, para a gente ter uma informação concreta para estar passando aí para a população aí. A indicação encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado. Peço que registre seu voto. Está faltando alguém? Aprovado por unanimidade. Indicação protocolada sobre o número 684/2020. Senhora presidente, os vereadores infrassinados, na forma regimental e ouvido plenário, requerem a Vossa Excelência enviar ofício ao Executivo, solicitando informar a esta Casa, no prazo máximo de 15 dias, qual a previsão para o início do funcionamento da Capela Velório instalada na Rua João Alves de Oliveira, considerando-se que a obra está aparentemente concluída desde o início do ano 2020. Os vereadores solicitam informar também o custo total da obra e quais serão os critérios adotados para a utilização do espaço, se haverá cobrança pelo uso e isenção para famílias em situação de vulnerabilidade. De quem será a responsabilidade pela coordenação do uso do espaço e quais funerárias prestarão serviço àquela comunidade. Ponte Nova, 6 de novembro de 2020. Assinado Carlos Alberto Montanha da Silva,
e Carlos Roberto de Oliveira Souza. Essa indicação protocolada encontra-se em discussão. Vereador Montanha. Senhora presidente, vereador Chico Fanica, vereador Placatá, mesa diretora, boa noite. Vereadora Fiota, vereadora Tia Denise, boa noite. Senhores vereadores, público presente, imprensa, funcionário da casa, boa noite. Senhor presidente, eu tive a iniciativa de fazer essa indicação protocolada, inclusive chamei o vereador Betinho para assinar comigo, a respeito da Capela Velório, construída na rua João Alves de Oliveira. Na verdade, foi uma briga incessante que eu e o vereador Betinho tivemos, a pedido da população, né? Ali, aquela Capela Velório vai ser beneficiada para toda a Ponte Nova, principalmente para os moradores do bairro Triângulo Novo, Triângulo, São Luís Tadeu, Rasa, Vila Centenário, enfim. E ocorre que, aparentemente, a Capela Velório está com a obra terminada desde o início do ano, conforme consta nessa indicação aqui. E as pessoas nos indagam, sabendo quando que vai começar a funcionar a Capela Velório. Então, assim, como nós somos os olhos, os ouvidos da população, nada melhor, mais justo, do que fazer uma indicação protocolada para se tornar oficial, para que possamos passar as respostas que vieram do Executivo para as pessoas que nos indagam e perguntam. Na verdade, ressaltando aqui, senhor presidente, que eu parabenizo a administração por atender um anseio de toda a população daquela região ali, haja vista que os entes queridos que morrem são levados para outras partes da cidade para serem velados, né, com direito. Então, essa Capela Velório, de fato, ela foi muito importante, vai ser muito importante para as pessoas que moram naquela região ali, que eu citei aqui na minha discussão aqui. Então, o intuito dessa indicação é dar resposta para as pessoas da região. Eu espero que o Executivo mande a resposta para a gente e tão logo comece a funcionar a Capela Velório. Muito obrigado, uma boa noite. A indicação continua em discussão. Em votação, os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Peço que registrem o seu voto. Aprovado por unanimidade. Indicação protocolada sobre o número 685 de 2020. Senhora presidente, o vereador infracinado, na forma regimental e ouvido plenário, requer a Vossa Excelência enviar ofício ao Executivo, solicitando informar a esta Casa, no prazo máximo de 15 dias, o nome da empresa responsável pelas obras de pavimentação executadas na rua Ildefonso Brandão, informando também se houve supervisão do engenheiro, da empresa ou da prefeitura, e de quem é a responsabilidade por reparos necessários. O vereador destaca que parte da rede de captação pluvial construída já cedeu e necessita-se de providências urgentes, pois os danos já causados colocam em risco o restante da via. Ponte Nova, 6 de novembro de 2020. Assinado por essa indicação protocolada, vereador Carlos Alberto Montanha. Essa indicação encontra-se em discussão. Vereador Montanha. Senhor presidente, mais uma indicação. Na verdade, o nosso intuito é fiscalizar. Na verdade, aquela rua que foi calçada, eu já falei nessa casa várias vezes aqui, ela liga o CDI aos bairros Triângulo Novo, São Luís Tadeu, ao Corpo Bombeiro principalmente, porque é uma tabela que tem ali, e de fato a rua foi pavimentada. Ocorre que, há poucos dias atrás, eu até mostrei a foto nessa casa aqui, parte da galeria que faz a captação da água pluvial caiu, cedeu. Então, eu fiquei preocupado com a situação, porque as fortes chuvas que estão por vir, se viesse uma chuva forte, a parte da rua talvez iria cair, ou seja, o dinheiro público ia embora para o buraco. Então, faz a indicação protocolada daqui,
para saber, de fato, qual empresa, como vai proceder agora, se já houve reparo, enfim, ressaltando que a prefeitura, por si só, são muitas obras, fez a licitação para que essa obra fosse concluída em tempo hábil. E, de fato, ficasse muito bem feita. Ocorre que, já no início dos temporais, a parte pluvial caiu, e eu quero saber de saber como vai proceder agora. Então, espero que o Executivo responda também a minha indicação, que eu tenho compromisso com a população, né? Isso é de fato, nós temos também, né? Então, gostaria que ele respondesse em tempo hábil. Muito obrigado. A indicação encontra-se em discussão. Em votação, os vereadores que concordarem, permaneça como estão. Peço que registre também o seu voto. Aprovado. Indicação protocolada sobre o número 686 de 2020. Senhora Presidente, o vereador infraassinado na forma regimental e ouvido plenário requer a Vossa Excelência envie de ofício ao Executivo solicitando a esta Casa, no prazo máximo de 15 dias, as seguintes informações sobre as atividades desenvolvidas pelo Demutran. A. Se parte dos recursos referentes à IPVA repassados ao município são investidos em educação para o trânsito, campanhas, sinalização, palestras educativas. B. Se todos os atuais agentes do Demutran realizaram ou se existe previsão para a realização do curso de agente de trânsito previsto na Portaria 94/2017 do Denatran. C. Se a atual sede possui estrutura adequada para os agentes e demais servidores. D. Se na atual sede há sala para instrução dos agentes. E. Se há planejamento para controle de tráfego no município. F. Qual o número atual de agentes e as escalas de trabalho. Ponte Nova, 6 de novembro de 2020. Assinado Carlos Alberto Montanha da Silva. Essa indicação encontra-se em discussão. Vereador Montanha. Senhor presidente, como de fato, o trânsito de Ponte Nova está meio bagunçado, meio não, bagunçado praticamente. E o órgão de trânsito, que é o Demutran de Ponte Nova, desde o início do meu mandato, que eu venho cobrando aqui, ações do Demutran, no sentido de controlar o trânsito, educar o trânsito, fazer palestras educativas. Isso não ocorre. O dinheiro que é arrecadado com o IPVA, artigo 158, inciso 3º da Constituição Federal, 50% do IPVA são repassados para o município, né? E parte desse dinheiro ele é destinado para ações do trânsito, ou seja, educar o trânsito, palestras educativas, né? Educação para o trânsito. Então, assim, desculpa aos senhores e às senhoras, eu não vejo isso aqui em Ponte Nova. Isso é notório, né? O Demutran, eles não vão para a rua, né? Eles não fiscalizam a rua. Então, o trânsito, pessoas, motoristas passando pela direita, motos passando pela direita, motos com descargas abertas, estacionando em local não permitido, local vaga de idoso, vaga de deficiente, locais parando nas esquinas, fecha o cruzamento. Então, assim, para que o Demutran está em Ponte Nova? Eu fico estarrecido aqui. É um órgão de trânsito, mas não vejo ações deles, né? Inclusive, nessa medicação aqui, eu peço ao Executivo para me informar a escala dos agentes, porque os pontos críticos de Ponte Nova são óbvios, são notórios.
o agente de trânsito estando ali, gente, com apito na mão, ele substitui o trânsito, ele educa as pessoas, ele faz a diferença. É para isso que existe o agente de trânsito em via pública. Entendeu? Porque é uma bagunça o trânsito de Ponte Nova. Nós tivemos aqui audiência pública a respeito da Carlos Marques, a respeito da Carlos Marques, há reclamações dos moradores ali, em toda a cidade. Até hoje nada foi feito. Nós aprovamos essa casa aqui, o plano de mobilidade urbana, que até hoje não chegou a ações específicas. Foi aprovado, mas não tem ação, né? Essa casa aqui, ela destinou, na época que eu era vice-presidente, uma verba, não lembro qual o valor, para ajudar no plano de mobilidade urbana. Então, eu fico pensando, nós vereadores cobramos, e as coisas não saem do papel. Tanto que em 2017, eu fiz indicação aqui nessa casa para acabar com o Demutran, criar a Guarda Municipal. A Guarda Municipal teria função de trânsito, o Demutran unificar as partes. Então, quer dizer, o trânsito ficaria mais eficaz. Eu tenho saudade aqui da Polícia Militar nas ruas, aquele guarda com boné branco, apitando, substituindo o trânsito. Então, eu peço à senhora presidente, que leve ao conhecimento de quem foi direito para tomar providências contra o Demutran. É um órgão pago pelo município, dinheiro que é nosso, e eles não fazem um trabalho eficiente. Tá? Eu peço aos senhores vereadores que aprovem essa indicação. Eu creio que tanto eu quanto os senhores já fomos cobrados aqui em cada parte da cidade a respeito do trânsito de Ponte Nova. Seja em toda a cidade, o trânsito está caótico, o trânsito está bagunçado. Eu creio que nós todos aqui fomos cobrados. A única forma de cobrar, nós temos o poder de fazer isso aqui, é cobrando aqui na casa. Muito obrigado, senhora presidente. Peço aos senhores vereadores que votem nessa indicação. Essa indicação encontra-se em discussão. Em votação. Os vereadores que concordarem. Vereador Chico Fanica. Boa noite, presidente, vice-secretário, todos os vereadores, todos presentes. Ô, Montanha, eu concordo com você que está falando aí, mas você disse que a mesa diretora passada devolveu o dinheiro direcionado para o Departamento de Trânsito. Eu acho que se foi feito isso, foi feito uma coisa errada, porque o dinheiro que é devolvido pela mesa diretora, a gente não pode direcionar para um órgão, não. Entendeu, Montanha? Eu acho que foi essa devolução da mesa anterior foi equivocada aí, tá? Se eles direcionaram para um departamento. Obrigado e boa noite. Presidente, ele me citou... Continua em discussão. Eu acredito que seja sugestão, né, que foi feito. Continua em discussão, vereador Montanha. Muito bem lembrado, senhor vice-presidente. Nós devolvemos o dinheiro, todo ano o dinheiro é devolvido. Nós sugerimos ao executivo que empregasse esse dinheiro no plano de mobilidade urbana. Muito obrigado e pela lembrança. O termo usado é sugestão. Continua em discussão. Em votação, os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Peço que registrem o voto. Com a ausência do vereador José Osório. Já tinha votado? Aprovado, então. Passamos agora à palavra livre. Inscrito o vereador Hermano. Hermano, só aguarda um pouquinho, por favor.
Boa noite, senhora presidente, demais membros da mesa, vereadores, vereadoras, cidadãos aqui presentes, imprensa. Quero começar a minha palavra livre hoje dizendo que, claro, eu discordo da decisão do Ministério Público em arquivar aí a denúncia, né? Quando foi feito aí até então, levantamento em relação à suposta entrega de material de construção nesse período. Claro, essa é a minha opinião, tenho o direito de emiti-la, né? E discordo, dadas as evidências, na minha opinião. E acho, né, que nós, quanto Câmara, né, mais uma vez volto na questão nossa de não termos aprovado ou tido a assinatura mínima, né, para a abertura de CPI. Uma pergunta para mim que não se cala é a seguinte: por que entregar o material agora de construção nesse período? Resposta que talvez a CPI poderia trazer e dar para a população potinovense que está questionando. Se muitas dessas pessoas foram, talvez, atendidas lá no mês de fevereiro e março, quando, de fato, nós estávamos passando por uma situação de um período chuvoso e que configuraria o atendimento, né, por que os materiais foram entregues só agora, no período de eleição, né? Aí, no meu caso, entendo que seria o descumprimento da lei e que caberia aí a nossa apuração. Dizer também que fui pego de surpresa, né, com o cancelamento aí de alguns debates que nós teríamos com os candidatos ao executivo na última semana. Eu acho que o debate ele é essencial para a população, né, ouvir ali os candidatos, ouvir as propostas, né, mas não se sabe por que alguns órgãos aí resolveram cancelar o debate, quando seria uma oportunidade, né, das pessoas participarem ou acompanharem o que for. Então, isso, para mim, reflete muito, por exemplo, a eleição que nós tivemos aí do atual inquilino do Planalto, quando fugiu a todos os debates. O atual presidente não compareceu a nenhum debate. E aí, se fosse para conhecer projeto, proposta ou o que for, se fosse para depender de debate ali a ser discutido, a população ficou aí à deriva, né, à mercê dessas informações ou o que for. E a gente vai vendo isso também se repetindo aqui no âmbito do município, quando as entidades cancelam isso. E eu acho que isso é uma falta, né, de talvez, sei lá, de respeito com a população, que cria essas expectativas. Todas as eleições, nós tem alguns órgãos, né, determinados órgãos, entidades, que organizam o debate e que a população espera mesmo para ouvir ali e participe, tem tido um acesso aí considerável. Exemplo disso foi o que a OAB fez na semana passada, salvo engano, acho que foi na semana passada, e que, do que a gente pôde talvez buscar de informação, teve sim muitas pessoas, né, que participaram, né, tiveram algumas oportunidades também de fazer perguntas, internautas que fizeram. Ou seja, é um espaço de manifestação aberto para a população, né, que faz ali uso da sua cidadania também. Então, lamento aí, quero deixar aqui, registrar o meu lamento também a esse fato aí, desse cancelamento desses debates. E, por fim, quero, aí no caso aqui, comentar, né, lamentar a situação do avanço da Covid-19 no município. Até onde eu pude acompanhar, salvo engano, já eram 15 pessoas, né, confirmadas o óbito pela pandemia, pelo Covid, e dentre essas aí, pessoas, né, do asilo municipal. E as pessoas, às vezes, cobram e perguntam se a gente não vai tomar postura nenhuma, né? No meu entendimento, claro, as autoridades fizeram ou fazem aquilo que tem que ser feito, de tomar as providências, né? Mas chega para a gente aí algumas reclamações em relação à situação de lá, mas nós vamos também fazer o contato, acionar aí as autoridades, a quem pode nos responder de forma talvez mais imediata, buscarmos respostas para esses questionamentos que nos apresentam. Não vou dizê-los aqui, porque, né, também não tenho como comprovar. Então, acho que a gente tem que primeiro buscar informação, para depois divulgar. Mas faremos isso também com respeito
não só aos familiares e às pessoas também que nos abordaram. Inscrito também, vereadora Fiota. Boa noite a todos, nobres colegas, funcionários dessa casa, as pessoas que estão aqui hoje. Boa noite. Eu queria fazer um pedido à SEMAN. Eu sei que não é período de poda, mas como a copa das árvores estão muito, muito altas, as pessoas estão com medo dos galhos quebrarem e caírem sobre sobre a rua ou em alguma pessoa. É aqui na entrada da Vila Alvarenga, onde que está se fazendo uma praça perto da quadra. Então, eu peço à Secretaria do Meio Ambiente, o senhor Bruno, que eu sei que não é período de poda, mas elas cresceram muito e as pessoas estão preocupadas. Eu também não poderia deixar de ser solidária, preocupada com a Covid em Ponte Nova. Também quero mandar, preocupada com o asilo. Eu sei que isso não tem muito controle, vem avançando muito, dentro de Ponte Nova e em todos os outros lugares. E falar com as pessoas que saem das suas casas, para ir no supermercado, ou para mesmo estar indo uma consulta, ou qualquer local que esteja saindo da sua casa para estar, Por favor, o distanciamento é uma das coisas mais importantes. O uso de máscara também é importante. Todos nós estamos sujeitos a isso. Toda a população de Ponte Nova, eu sei que aumentou muito e muito. As pessoas perguntam, vai fechar o comércio? Não sei. A gente não pode responder, igual a irmã falou, coisa que a gente não tem certeza. Mas a consciência ainda é da população, de nós, população. Nós que temos que nos conscientizar, lavar as mãos, fazer a nossa parte. Porque não tem culpado. Ninguém quer que as pessoas, igual aconteceu o caso no asilo, lá também são pessoas que precisam trabalhar, precisam ir e vir, e se contaminar, o que aconteceu, ninguém tem culpa. Não se tem o culpado. A gente tem que rezar muito e pegar com Deus para ter-se uma vacina. Agora não é hora de acusação e nem falar quem é culpado, quem deixou de ser. Isso não existe. Porque é mundial, não é uma coisa que está acontecendo só em Ponte Nova. E nós, como vereadores, como pessoas iguais a todas as outras populações de Ponte Nova, temos que nos conscientizarmos e muitas pessoas idosas que acham que no calor ela acaba, essa é mentira. Nós temos que conversar com as pessoas que a gente encontra, manter a distância, o distanciamento, e pegar com Deus para ter uma vacina mais rápido possível. Porque muitas pessoas acham que no calor isso não existe, que vai matar o vírus, e isso é mentira. Vamos fazer a nossa parte, vamos ajudar, e não vamos procurar culpados, porque não existe culpado. Ninguém quer que as pessoas morram. Quem quer perder um familiar? Eu tive isso na família 2 vezes, pessoas no CTI, bem próximos a mim, é muito triste. Então, eu peço à população de Ponte Nova que nos ajude Ponte Nova, ficando em casa, usando máscara, lavando as mãos e usando álcool gel. E, na hora certa, as partes que é responsável o Covid em Ponte Nova vai tomar a providência na hora certa e da melhor maneira possível. Boa noite e muito obrigado. Inscrito também, vereador Sérgio Ferrugem. Boa noite novamente a todos. Venho participar hoje na Palavra Livre aqui a respeito de um projeto
de lei que foi lido nessa casa hoje, tratando a respeito da horta comunitária. Eu, particularmente, vejo esse projeto muito eficaz. Por que eficaz? Não só a respeito dos lotes públicos, também nos lotes particulares. Uma vez que os lotes particulares, até então, de sujeira não tem dono. Então, é uma forma do município ter essa oportunidade de estar legalizando, tendo um projeto de lei, e esse projeto sendo aprovado, é uma forma de organizar a cidade, questão de limpeza, de roedores, de mosquito e alguns insetos similares, onde nós podemos estar tratando desse projeto aqui de forma, em vários sentidos. Sobre educação ambiental, sobre saúde, sobre terapia, na questão dos idosos. Às vezes tem muitos idosos que aposentam e não tem o que fazer. Isso pode ser uma terapia para o idoso. Em questão de educação ambiental, as crianças que estudam nas escolas, creche, algumas entidades, vejo muito importante também. E esse projeto também, ele contempla esses loteamentos novos, e que uma vez que 5% dos loteamentos novos, eles são obrigados a ter as áreas públicas, até ser construída alguma coisa. E as hortas, ela não tem dificuldade, se for preciso, desativar, porque mesmo que no projeto consta que não pode ter árvore frutífera robusta. Pode ter, sim, um pé de mamão, um pé de maracujá, são frutas que elas não ficam muito robustas. Então, é uma fruta mais tranquila, que dura pouco. Pé de mamão dura pouco, maracujá dura pouco. Então, vejo esse projeto muito benéfico também para o poder público, não ficar gastando com saúde. Às vezes a pessoa é picada por um inseto, às vezes a pessoa pega uma dengue, pega um chikungunya e outras contaminação. Então, eu fico muito satisfeito de conseguir, junto com a assessoria jurídica dessa casa, que a princípio eu trouxe esse projeto. Eles falaram que não tinha possibilidade, mas pela competência dessa assessoria jurídica dessa casa, houve um empenho e conseguiram elaborar esse projeto. Então, agora, nós estamos aqui trazendo para essa casa, foi encaminhado para as comissões. Esperamos que tão logo seja aprovado esse projeto, e não só aprovado, como ele venha a ser executado. Com as entidades que se interessarem, uma forma de organizar nossa cidade e acabar com essa demanda, que são tantas demandas que vêm para essa casa. Não falo por mim, vereador, são quantos vereadores que já trouxe para essa casa a respeito de lote sujo. É um absurdo, porque às vezes a gente pede, o órgão competente vai lá e limpa, mas mais demora a limpar do que sujar. Então, nós temos que arrumar um jeito de contribuir para a sociedade, e a horta comunitária vai ser benéfica demais. A criança vai ser nutrida, o adulto vai ser nutrido, e diante da crise que nós temos passado atualmente, a crise financeira, isso vai contribuir muito. Então, eu conto com o apoio dos nobres colegas dessa casa, conto com o apoio do Poder Executivo, e para a gente estar trazendo esse benefício, para mim é simples, mas o impacto dele é enorme para a sociedade, e uma vez que não vai gastar verba nenhuma do poder público. Então, eu só quero agradecer por essa oportunidade aí, e contar com o apoio de todos aí. Muito obrigado. Inscrito também o vereador André Pessata. Agora só um pouquinho, André. Senhora presidente,
boa noite à mesa, nobres colegas, funcionários da casa, público presente, boa noite a todos. Eu venho falar das respostas das minhas indicações, senhora presidente, protocoladas, que enviei esta casa. Quanto à solicitação, não aconteceu nesses 4 anos de mandato, pelo menos eu não vi, e já teve outras vezes em nossa cidade, quanto à rua de lazer junto às comunidades rurais. É uma boa proposta, e fiquei muito alegre ao ler a resposta aqui do Executivo. Ele está empenhado assim, tão logo superamos a pandemia e tenhamos autorização para realizarmos ações por parte do Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid, programaremos um calendário de atividades com a inclusão, com certeza, nas comunidades rurais. Então, dou graças a Deus aí por essa resposta e espero tão logo venha aí passar o Covid, né? Que a gente venha voltar com esse programa aí através da cultura ou alguma secretaria aí que possa estar desenvolvendo junto às comunidades rurais essa boa ideia que é a rua de lazer, de estar indo lá participar, levar divertimento para as crianças na zona rural. Também, com muita alegria que trago a resposta de uma indagação nossa antiga nessa casa, senhora presidente, quanto aos cascalhos, às cascalheiras em nosso município, e trago aqui a resposta informando a todos que a Prefeitura, na iniciativa de registrar, chegou a fechar documento com a solicitação de um licenciamento de uma de cascaleira aqui do município, aqui na comunidade da Ana Florência. Então, nós vemos assim que, segundo a informação deles aqui, que o proprietário autorizou e depois voltou atrás, não quis fechar esse acordo com a Prefeitura, rompendo assim o acordo que já estava no processo de registrar aquela cascaleira. Não tendo assim o município hoje nenhuma cascaleira própria, certo? Para a extração do cascalho, para a benfeitoria nas estradas rurais, isso muito nos preocupa, né? No decorrer aí da administração. Quanto aos montantes que nós pedimos também de investimento que foi feito para aquisição de cascalho no decorrer deste mandato, senhora presidente, nós temos aqui um total de investimento no decorrer dos anos de R$1.156.000, certo? Reais em cascalhos, adquirido junto à empresa que ganhou a licitação, foi a Pedreira de Oratórios, certo? Lá do São Pedro, e ela que forneceu esse cascalho que foi colocado em nossas estradas, um bom cascalho, um bom trabalho que foi feito pela Secretaria, né? Algo assim que nosso município há muito tempo não vinha recebendo. Esse ano ficou bem fortalecido, bem cascalhado as nossas estradas rurais, já passamos por algumas chuvas e, graças a Deus, tem dado certo. Eu venho trabalhando, senhora presidente, a favor que as estradas rurais sejam cascalhadas, não só as primárias, como também as secundárias. A senhora conhece bem a zona rural e é necessário esse trabalho. A única coisa que o proprietário rural, os feirantes necessitam é de uma boa estrada junto às comunidades rurais. Nosso prefeito tem olhado com um olhar de carinho por esta causa rural, e o que nós estamos pedindo aqui é que, dentro do nosso município, tem boas localizações, tem boas cascaleiras, como na Gravatá, na Rasa, longe do rio, mais de 30 metros. Nós temos aqui na propriedade do Bonfim, do Sr. Jaime Duquinha, nós temos aqui uma cascaleira no Dioguinho, que os próximos aí responsáveis por essa pasta, que venha negociar junto aos proprietários rurais, que venham registrar essas cascaleiras próprias do nosso município, e assim podendo fazer, economizar esse custo aqui tão grande de cascalho, em torno de R$1.156.000. Poderia ser aplicado em mais estradas, em caminhões, em trabalhos, em viagens, economizando esse valor, tirando o nosso próprio cascalho aqui no município, tem essa possibilidade, né, de estar vendo aí junto aos órgãos competentes, um bom empenho do secretário voltado para estar buscando esse recurso aqui na cidade, no nosso município, porque nós temos 4 ou 5 boas cascaleiras, cascalhos de qualidade, e que é possível, sim, estar conseguindo, dentro do nosso município, registrar também essas cascaleiras e poder ter esse cascalho próprio. Eu deixo aí esse clamor, né? Parabenizar também o Executivo por tão bom trabalho de cascalho, mas se podendo evitar aí esse custo para os próximos anos, buscar junto aos órgãos responsáveis, registrar as cascaleiras nossa mesmo e fazer essa coleta aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Machadinho.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos. Boa noite, Fiota e Denise. Nós estamos nesta noite, nessa segunda-feira, com muita tranquilidade, no meu caso, em ter esperado o Ministério Público, com toda a sua competência, dar o veredito. Qualquer iniciativa, no caso, que nós tomássemos aqui, creio eu, que teria, talvez, ou quase que por certo, um cunho político. Todas as pessoas iam pensar isso. Se fôssemos examinando, mas no final desse favorável ou contrário, muitos iriam dizer que estava tendo um fundo político. E o Ministério Público é um órgão muito competente, o qual nós admiramos, e não tem relação política, ele corta reto. E, como meu pai sempre dizia, meu filho, não passe o carro na frente dos bois. Tudo bem, nós temos a nossa obrigação, quanto Câmara, temos de investigar, temos que fiscalizar, mas nada mais competente do que um órgão que não tem nenhum interesse partidário. Então, nesta segunda-feira, não falei na outra, mas nessa segunda-feira, estou falando aqui, com o coração tranquilo, a cidade está em paz, não porque o promotor deu favorável, mas porque eu acredito no que ele fez, o que a promotoria fez. Acredito porque é um órgão muito sério e competente. Então, eu estou tranquilo, que Deus abençoe essa cidade, porque a promotoria fez, o promotor fez justiça. Acredito nesse órgão tão competente que existe em Ponte Nova e que é ímpar, ele não pende nem para um lado nem para o outro. Então, essa é a minha palavra com respeito às acusações que nós ouvimos durante todos os dias aí. E o promotor agiu com justiça, e isso nos deixa muito tranquilo. Agora, senhora presidente, mudando de pau para cavaco, eu quero falar com os nossos secretários. Secretários da cidade, secretários, do Executivo, olha, o ano ainda não acabou. Então, a eleição vai acabar, segunda-feira, segunda-feira, domingo, então segunda-feira, não sabemos o que vai acontecer. Mas o povo que precisa que as coisas sejam continuadas, eles esperam. Então tem muitas coisas. Vou citar um exemplo rapidinho aqui, ali na rua Ida Iacomini, no antigo Ranca-Rabo ali, 2 quebra-molas. Também na rua 1º de Maio, abrir 2 bueiros para que quando a água do campo ela vier, não entre nas casas. Não vai dar tempo de fazer agora, mas o ano ainda não acabou. Dezembro, ainda dá para fazer muitas coisas. Temos um passeio onde as pessoas vão chegando ali na Cantinho Drummond, no lugar mais perigoso, elas têm que atravessar. O ano ainda não acabou. Então, espero dos secretários que atentem para esses lugares. A rua Ida Iacomini é uma escuridão, 2 postes, 2 lâmpadas queimadas. E hoje a dona ligou, tem perigo, tem jararaca e tudo. Então, vamos cuidar dessas partes aí. A rua do cemitério nem se fala. A rua do Rosário ali, a rua Luiz Martins Soares, a firma deixou um legado estragado. Então, tomara que ainda até dezembro dê tempo de fazer isso. E terminando aqui, senhora presidente, eu me sinto muito honrado, na sexta-feira, ter representado a Câmara na ausência da presidente, que ela não pôde estar, ali no Ponte Novense, na posse da nova diretoria da Associação dos Contadores do Vale
do Vale Piranga. Então, estivemos lá, foi muito bom, e essa é a minha palavra. Obrigado a todos. Vereador Montanha. Me dirijo essa palavra livre aqui, falar a respeito da indicação protocolada que fiz nessa casa na data de hoje. A da minha cobrança incessante ao órgão do Demutran. Aqui foram vários questionamentos, entre eles, o IPVA repassado 50% para o município, conforme consta no artigo 158 da Constituição Federal. Se esse valor é voltado para palestras, sinalização, campanhas educativas, e também se os atuais agentes de Demutran têm um curso de capacitação de trânsito, conforme a portaria 94/2017 do Denatran. Haja vista que em 2018 eu fiz essa indicação aqui, me responderam que não tinham. Então, se o Demutran possui estrutura adequada para os demais agentes e servidores, se no local do Demutran tem uma sala de reuniões, planejamento para o tráfego de Ponte Nova, do trânsito de Ponte Nova, né? Se os agentes do Demutran têm estrutura na sua sede, ou seja, tem uma sala para fazer palestra, uma sala para instrução, um mapeamento da cidade, mapear onde que o trânsito está caótico, onde se necessita de um agente de trânsito, né? Porque vocês rodam por a rua fora aí, andam pelas ruas, percebe que o trânsito está uma bagunça, parando em fila dupla, parando em vagas deficientes, passando vagas de idosos, fechando cruzamento, moto com descarga aberta, moto passando pela direita, pessoas fazendo a conversão errada, enfim. O órgão do Demutran, gente, senhoras e senhores, é um órgão de trânsito. O órgão de trânsito que tem que fiscalizar, orientar, educar os motoristas. Haja vista que é notório que alguns motoristas tiram a carteira, esquece do Código de Trânsito, esquece das leis de trânsito. Então, os órgãos de trânsito geridos pelo Código de Trânsito, eles são criados para isso: educar o trânsito, fiscalizar o trânsito, palestras, educação, blitz educativa, né? Organizar, dar fluidez no trânsito, sinalizar. É isso que o nosso órgão de trânsito de Demutran teria que ter feito. E eu venho cobrando aqui incessantemente nesse meu mandato. Por coincidência, eu estava vendo meu Face aqui, veio aqui no meu Face, lembrando de 3 anos atrás, eu cobrando a mesma coisa. Eu percebo que nada mudou, infelizmente. Eu falo com pesar. O trânsito de Ponte Nova precisa ser olhado com carinho. É lógico, isso é notório, a cidade não foi projetada para quantidade de veículos, né? Não temos mais o que fazer, mas é um órgão de trânsito com competência, com fluidez, educação, que nós vamos amenizar o trânsito em Ponte Nova. Ruas que necessitam de redutor de velocidade, é pedido nosso da casa aqui, rua que tem que ser colocada uma única ou vice-versa. Tem que fazer um planejamento do trânsito em Ponte Nova. Nós temos aqui um engenheiro de trânsito, o Lucas, né? Então, na minha indicação aqui, senhoras e senhores, eu perguntei também aqui se há uma escala para os agentes. Por exemplo, os pontos críticos aqui: Otávio Soares, Francisco Vieira Martins, Custódio Silva. Essa Custódio de sexta-feira aqui, senhoras e senhores, fica intransitável. Então, assim, não tem um agente para dar fluidez no trânsito, que faz a diferença. Eu tenho soldado da Polícia Militar na rua, aquele guarda de trânsito com um boné branco, apitando, dando fluidez no trânsito. Isso aí não ocorre em Ponte Nova. Eu fico estarrecido com isso. Porque é um órgão que, por mim, teria que fechar. Sinceramente, eu falo com clareza, com destreza, com propriedade.
demonstrando para mim, teria que fechar. Criar outro órgão. Desculpa aos senhoras e senhores se eu estou falando uma besteira aqui, mas eu falo com o coração partido. O trânsito de Ponte Nova não tem fluidez. O trânsito de Ponte Nova é uma bagunça. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite. Vereador Pracatá. Senhora presidente, vice-presidente, vereadores, vereadora, público que se faz presente, funcionário dessa casa, boa noite a todos. Senhora presidente, eu vim hoje falando nessa tribuna com relação à identificação de instalação de placas dentro do município de Ponte Nova. Eu venho fazendo essa cobrança aqui faz tempo, com relação à não identificação de ruas dos bairros de Ponte Nova. Foram feitas várias ruas, como no centro de Palmeiras, foram instaladas as placas de ruas, Santo Antônio também colocou várias. Mas a gente tem rodado esses bairros aí nesse período agora, está uma reclamação muito grande dos moradores. Principalmente do bairro residencial Fortaleza, que os moradores questionam a dificuldade de receber uma correspondência, de receber uma mercadoria. A pessoa que vão fazer esse serviço não encontra uma placa sinalizando o endereço da rua. Estão tendo essa dificuldade. Então a gente volta de novo a pedir, né, ao órgão competente que volta a verificar e instalar essas placas. Tanto faz no bairro residencial Fortaleza, tem essa necessidade, a gente vê no Triângulo também tem essa necessidade, e outros bairros, vamos pegar o Voa Sul também tem essa necessidade. Isso vai trazer um conforto muito grande para as pessoas fazer entrega, a própria CEMIG com entrega de conta, demais, os motoboys fazer entrega, e as lojas, né? As pessoas efetuam suas compras e fazem uma entrega, e tendo o endereço com a placa de sinalização da rua, vai facilitar muito isso aí. Então a gente volta de novo pedindo ao Executivo que olhe com carinho a instalação dessas placas de indicação. Também, senhor presidente, tive a oportunidade também de estar aí rodando outras partes da área rural. É uma comunidade ali do Cunha, próxima à saída ali para o Cunha, com sentido ao Voa Sul. Tem um trecho da estrada lá, está muito precário, muito ruim mesmo. A dificuldade que tem as pessoas para sair de sua residência e retornar, está com muita dificuldade. E a gente está sabendo que a prefeitura não tem esse problema de cascalho, tem cascalho, um monte de cascalho, por quase todo ponto da área rural, e espalhando em algumas comunidades. Então a gente pede também aí que seja olhado esses moradores dessa comunidade, para ter a oportunidade de sair e voltar com suas casas com mais tranquilidade. Muito obrigado, senhor presidente. Boa noite. Bem, eu, nessa noite de hoje, é só mesmo passar para deixar aqui alguns agradecimentos a respeito de indicações que nós fizemos nessa casa no decorrer dos anos, né, que nós estivemos aqui presentes, e que prontamente a administração atendeu. Eu estive passando perto hoje do ponto de ônibus da antiga rodoviária, na qual as pessoas agradecem. Demorou, fomos ouvidos, né? Fiz a indicação aqui nessa casa e tivemos aí o respaldo e o respeito da administração de fazer um ponto de ônibus de acordo para as pessoas aguardarem ali a chegada dos ônibus para chegar até as suas casas. Agradecer à administração a respeito, eu fiz uma indicação aqui desde 2004, quando comecei nessa casa, e nunca tive a oportunidade de agradecer a respeito da quadra, porque nunca tinha sido olhada a quadra do Pacheco. Estava em miséria, horrível, sem condições de uso. E está quase chegando ao final, está linda,
está ficando maravilhosa, onde que vai ser usada por todos, tanto crianças, jovens, melhor idade. Então, é muitas coisas que eu tenho que agradecer de indicações que foi feita nessa casa. Mas essa é uma dessas de agradecimento que eu gostaria que ficasse registrado aqui nessa noite. É a quadra do Pacheco, a escolinha do bairro Progresso, as praças. A gente só tem que agradecer tudo de bom que aconteceu nos outros bairros. E no Valaçu, que as pessoas também estão muito felizes, muito satisfeitas com o que aconteceu, com como que a administração olhou por aquela localidade. Hoje foi só mesmo para agradecer. Nós vamos chegando ao final. Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, eu declaro encerrada a sessão e convoco a todos os vereadores para a sessão plenária que realizaremos na próxima quinta-feira, dia 12/11. Agradeço a todos pela presença. Boa noite.